Olá, estudantes do quarto ano e Acelera. Eu espero que todos vocês estejam bem, em lugares seguros e que possam estar assistindo essa nossa aula, não é? A gente sabe que, infelizmente, não podemos dizer que está um bom dia, mas vamos tentar trabalhar, assistir às aulas e seguir a vida em frente. Vamos lá. Hoje a nossa aula é de planejamento, planejar para escrever. É uma aula que a gente já teve parecida. Na época a gente trabalhou planejando um conto de fada. E hoje a gente vai conhecer assim, como fazer uma fábula. É outro gênero textual, mas que também já trabalhamos aqui. Então o título da aula de hoje é Planejar para escrever, tá? E aí, lembrando sempre, né, dos nossos recados diários, a nossa aula começa às 7h30, aula do quarto ano e Acelera, na TV Nova, canal 22.3. E também pelo aplicativo do Educa Recife, que você pode assistir aí pelo seu smartphone, pelo seu tablet. Se você ainda não tem, baixa, o QR Code está sempre aparecendo aí na tela para que vocês possam fazer isso, porque quando você assiste a aula pelo aplicativo, você tem a oportunidade de interagir com a gente. Então, se você ainda não tem o aplicativo, aproveita e aponta aí a câmera do teu smartphone, do teu tablet para o QR Code que está aparecendo na tela e baixa o aplicativo. E também você tem a opção de assistir a nossas aulas, todas elas, no canal do YouTube, o canal do Educa Recife. Então passa no YouTube, se inscreve no canal, assiste às aulas, faz um comentário, responde as atividades que a gente coloca por lá, tá certo? E dá aquele like que a gente fica sempre feliz e agradecido. É isso. Então, vamos lá, né? Vamos começar a aula de hoje, como eu disse, é planejar para escrever. Mas antes da gente iniciar a nossa aula, eu não poderia deixar de apresentar a vocês quem está conosco hoje, né? Sempre aqui comigo, a professora Márcia Cristina, não é isso, Márcia, como você está hoje? Olá, Mauricéia, estamos bem, né, na medida do possível, como você começou aí a aula, né, prestando a nossa solidariedade a todo mundo que está aí passando por tantas dificuldades devido a essas chuvas, mas vamos estar aqui juntos e levando um pouquinho de aprendizagem aí para vocês, trocando, né, porque a gente sabe que vocês também sabem muito. Isso aí, professora Márcia. Então, além da professora Márcia, nós também estamos aqui com Maria Helena, né, fazendo a nossa tradução da aula para a linguagem brasileira de sinais e tornando essa aula mais acessível a muito mais pessoas. Seja muito bem-vinda, Maria Helena, né, na aula de hoje, que é planejar para escrever, e também sempre agradecendo a nossa produção que está conosco, tornando também essa aula mais dinâmica e mais produtiva para todos. Então, vamos lá. Tema da aula, planejar para escrever. Por quê? Porque quando a gente vai escrever algo, a gente tem em mente que alguém vai ler, né? Tem um leitor. Então, eu não posso escrever qualquer coisa de qualquer jeito. Eu preciso pensar o que é que eu vou escrever. Se eu vou escrever um conto de fada, ele tem uma característica. Se eu vou escrever uma carta, ela tem uma característica. Se eu vou escrever uma fábula, tem as características de fábula. Então, eu preciso pensar qual é o tipo de texto que eu vou escrever, quem é o leitor que vai ler aquele texto que eu estou escrevendo e seguir os elementos, as características, para que ele seja realmente o texto que eu estou projetando, né, que eu estou tentando. E para isso é necessário que haja um planejamento, é necessário que haja um pensar. E pensando nisso, aí a gente vai lembrando a vocês que nós vamos planejar, né, conhecer os elementos de uma fábula para poder pensar como escrever uma fábula, é o conteúdo de hoje. Mas antes, a gente pensa assim, o que é um planejamento? Não é? Eu preciso planejar para escrever, mas o que é um planejamento? Como é que eu faço esse planejamento? Então, planejamento é um conjunto de estratégias para conseguir um objetivo. Eu penso, né, como é que eu faço, qual é o caminho que eu devo seguir para chegar àquele objetivo. E qual é o objetivo de hoje? É uma fábula. Nós iremos tentar planejar para escrever uma fábula. E para isso eu vou trazer
a leitura de uma fábula, claro, porque é importante que para a gente escrever, a gente precisa ler para conhecer o gênero a que nos dispomos a escrever, a trabalhar. Então, eu vou trazer uma fábula para vocês e também a gente vai ver as características, né, da fábula. O que é que a fábula tem que eu preciso pensar para poder escrever. Então, isto serão as estratégias do meu planejamento para eu conseguir o objetivo, que seria escrever uma fábula. Correto? Então, é isso. Mas, aí eu chego para vocês e pergunto, e o que é uma fábula? Vocês já ouviram falar de fábula? Vocês já leram fábula? Sabe o que é? O que é que diferente dos outros gêneros textuais a fábula tem? Então, vamos ver? Fábula, na verdade, o significado da palavra seria história, jogo ou narrativa. Mas pensando em gênero textual, é uma narrativa, ou seja, um texto narrado, alguém contando, né? Em que os personagens são animais, na sua maioria, e que apresentam características humanas, principalmente a fala. Então, na fábula, a gente lê, né, a gente vê, encontra personagens que são animais, mas que têm atitudes de humanos, né, seres humanos. Então, um fala, o outro pensa e por aí vai. Então, a fábula ela tem esta característica, tá certo? Provavelmente vocês já devem ter aí lido ou escutado várias fábulas, com certeza, não é? E aí, eu pergunto a vocês, quais são as fábulas que vocês conhecem? Tem várias fábulas. Vocês lembram de alguma? Vocês conhecem alguma? Então, hoje eu trouxe para vocês uma fábula aqui na hora da leitura. É a fábula da lebre e da tartaruga. Esta fábula, ela está na árvore de livro, tá certo? Então, vocês podem acessar lá e ler esta fábula. Depois, se tiverem interesse, gostarem da história, vocês podem ir lá na árvore e retornar a esta leitura. Hoje eu vou ler o livro completo, não vou deixar pela metade, não. Mas vocês podem voltar e reler esta leitura lá na árvore de livro. Não só essa, como várias outras. Não é verdade, professora Márcia? A árvore de livro, a gente encontra diversos livros. É sim, viu, Mauriceia? Nós temos aqui alguns estudantes e que eles estão dizendo aqui, Mauriceia, que assim, a fábula Branca de Neve, né? Acho que eles estão aqui confundindo os três porquinhos, estão citando aqui contos de fadas. Contos de fadas, né, no lugar de fábulas, certo? Então, mas a gente está recheado de alunos hoje aqui, viu, professora Mauriceia? Temos aqui, ó, Ana, Adriel, o Edson, a Yasmin, deixa eu ver mais. Tem vários aqui, Jaziel. Que bom, né? Que bom. Estamos aqui com Gabriel, Miguel. Pois é, professora. Que bom que, apesar de que as aulas de hoje foram suspensas, né, as presenciais, mas que bom que eles estão aí nas aulas online. Isso é muito legal, gente. Que bom, né? Que bom que vocês podem acompanhar as aulas. Mas, olha, a professora Márcia está certa. Vocês citaram aí contos de fadas, que a gente já trabalhou bastante. Mas olha o que eu falei sobre fábulas. Fábulas, uma das características é que os animais pensam como humanos, mas tem uma outra característica. Geralmente nas fábulas vem uma moral, um ensinamento no final da história, dizendo assim, olha, é melhor quem é mais inteligente do que quem é mais esperto, quem ama o feio bonito lhe parece, algumas coisas assim, parecidas dessa forma. Vocês vão ver que nessa história que eu vou ler hoje também tem uma moral, tá certo? Então a história que eu vou começar a fazer leitura, nossa contação de hoje é A Lebre e a Tartaruga. Será que vocês já ouviram essa história? Será que vocês conhecem essa história? Se sim, acompanhe, porque aí vocês já vão conhecer o final. Se não, aproveita para conhecer, porque é uma história bem legal e bem divertida. A Ana vamos conhece, lá? disse aqui que conhece. Ana conhece? Coisa boa. Então vamos lá. Vamos para essa história. A Lebre e a Tartaruga. Tá? Como eu já disse a vocês, essa história ela está lá na árvore de livros e vocês podem acompanhar a leitura por lá, tá? Veja bem, a lebre vivia dizendo para todo mundo que ninguém, entre todos os animais, era mais veloz do que ela. Uma tartaruga que passava calmamente
não pôde deixar de escutar o que a lebre espalhava aos quatro ventos. A tartaruga foi falar com a lebre. Aposto que numa corrida serei a vencedora, desafiou a tartaruga. A lebre, depois de passar da surpresa, riu-se da tartaruga. Você deve estar maluca, tartaruga. A tartaruga fez-se de ofendida e respondeu: por acaso não está com medo de perder, está? A lebre riu-se ainda mais alto. Aviso-lhe, é mais fácil um tubarão voar do que uma tartaruga ganhar. Ganhar de mim, né? Deve ser da lebre. Então, ficou lá rindo, vocês veem aí. A tartaruga ganhar uma corrida de mim. Os animais, que estavam muito interessados na disputa, começaram a fazer os preparativos para a corrida. No dia seguinte, já havia uma faixa de largada e a raposa, que dizia ser o mais inteligente dos animais, aceitou ser o juiz. Olha lá. Então a raposa deu a largada com uma bandeira e a lebre disparou na frente. Antes mesmo que a tartaruga desse o primeiro passo. Mas a tartaruga prosseguiu na sua pouquíssima velocidade, não se importando com a lebre. E seguiu, foi embora, né? Vocês estão vendo aí que a lebre até deitou para dormir. A lebre, certa da vitória, resolveu descansar um pouco à sombra de uma linda árvore. Olha como ela estava convencida. A lebre ainda pensou antes de fechar os olhos. Se a tartaruga conseguir chegar até aqui, eu dou 2 passos e fico à frente dela. Então, já ganhei. Mas a soneca que a lebre tirou durou tempo demais. E ela nem percebeu que a tartaruga passou, vagarosa e silenciosamente. Quando a lebre acordou, nem percebeu que a tartaruga ia bem à sua frente. Daí, ó, ela acordou, achou que a tartaruga ainda estava lá atrás. Qual não foi a sua surpresa ao ver a tartaruga cruzar a linha de chegada antes dela? Desse dia em diante, a lebre nunca mais se gabou de sua velocidade. Pois é, tá vendo? Ficava aí dizendo que ia ganhar e no final das contas a lebre perdeu totalmente a corrida, porque foi muito convencida. Muito convencimento desta lebre, não é, professora Márcia? É sim, Mauricéia. Aí chegaram aqui, viu? Ó, a Ana citando algumas fábulas, ó. O leão e o rato, o Adriel, a cegonha e a raposa. Então, começou a aparecer aqui agora sim, agora né? sim, professora. É isso aí. Essas são fábulas, sim. Elas têm ensinamentos no final e os animais têm características humanas. São fábulas bastante conhecidas, crianças. É isso mesmo. Agora vocês estão na linha certa. São fábulas. Mas e aí? Vocês viram a fábula da lebre e da tartaruga? A lebre era muito convencida, né? Porque era rápida. Vocês conhecem, né? Vocês sabem o que é uma lebre, né? E é da família dos coelhos. E elas são muito rápidas. E aí ela era muito convencida. Achava que jamais uma tartaruga ia ganhar para ela. Mas a tartaruga não foi rápida. Ela foi persistente, ela não desistiu e enquanto a lebre ficava aí se distraindo com bobagens, ela continuou o caminho dela sempre, devagar e sempre. E aí, quem ganhou a corrida, gente? A tartaruga, né? Pois é, ô Mauricéia, só te interrompendo aqui, até a Ana disse assim, eita, que mentira, a tartaruga conseguiu vencer, mas olha aí o que foi que aconteceu, né, Ana? Agora, depois da história, você agora já sabe por quê. A lebre acreditou que poderia, não acreditou no potencial da tartaruga. E a tartaruga não desistiu, nunca não parou, não ficou pensando, essa lebre é muito rápida, eu vou perder. Não, ela simplesmente, seguiu.
e ganhou a corrida. E é isso, quando a gente acredita no nosso potencial, a gente consegue vencer. Essa é aí a moral da tartaruga, gente, dessa fábula. Mas, enfim, olha só, vamos pensar um pouquinho sobre o texto. E a pergunta que eu estou fazendo, ó, é bem prática. Só vou fazer uma hoje, tá? A pergunta é a seguinte. Vocês estão vendo aí na imagem a lebre e a tartaruga. A tartaruga, ela está cruzando a linha de chegada na frente da lebre. E a pergunta que eu fiz foi bem simples. Por que a lebre perdeu a corrida, gente? Por que foi que ela perdeu essa corrida? Ó, a gente falou sobre isso agorinha. Por que foi que a lebre perdeu a corrida? Respondam aí para mim no chat. Porque ela foi dormir. Ela foi dormir. Foi a Ana que disse. É isso aí, Ana. Ela foi dormir. Ela foi dormir e esqueceu do tempo. O tempo passou e a lebre ficou lá dormindo. Dormiu no ponto. Olha aí o que é que acontece quando a gente dorme no ponto. Chega o outro e ganha a corrida. Essa seria uma das respostas. A outra resposta, poderia ter outras, não é, professora Márcia? Alguém mais falou alguma coisa aí? Ainda não, mas coloquem aí, viu, minha gente? Aqui o Taim, que é a primeira vez, eu acredito que ele está por aqui, né? Que está por aqui, seja muito bem-vindo. Vamos lá, cadê mais respostas? Vocês sabem que a gente gosta que vocês respondam, vocês participem. Estou aqui Isso só mesmo. aguardando, viu, professora Mauricéia? Tá certo. Uma das respostas poderia ser o seguinte, porque a lebre era muito convencida. Acreditava que como ela era muito rápida, jamais a tartaruga ganharia dela, não é, professora? Pois é, aqui, ó. Colocaram, Adriel colocou porque ela estava se amostrando. Isso O mesmo. Alexandro, porque ela ficou parada, sabe? Ah, foi. O Edson só confirmou que é a tartaruga que venceu. O Taim que colocou porque ele foi dormir. Tá Isso saindo aí, agora. A mas- Angélica também. Mas é isso, entenderam. Entenderam aí o que aconteceu nessa história, né? Vocês entenderam a ideia principal. A tartaruga ganhou, não porque fosse mais rápida que a lebre, porque ela não era. Ela ganhou porque a lebre se amostrou, a lebre ficou muito convencida, a lebre foi dormir e desdenhou da tartaruga. Então, foi por isso que ela ganhou, não é? Mas aí, a gente hoje vai falar sobre a escrita de uma fábula, certo? Então, se vocês já viram como é uma fábula, se eu já expliquei que as características da fábula, se eu já disse a vocês que a fábula sempre tem uma moral, então, o que é que a gente poderia fazer para escrever uma fábula? Pensa aí, o que é que eu poderia fazer para escrever uma fábula? Como escrever uma fábula? E aí está aí a imagem da lebre e da tartaruga conversando, aí discutindo com quem vai ganhar essa corrida e como é que eu poderia escrever esta fábula, gente. Primeira coisa, eu tenho que pensar nas características da fábula. Eu tenho que pensar que uma fábula ela tem um espaço, né, onde acontece a história, ela tem um tempo que essa história acontece e ela tem os personagens, tem o narrador e tem um enredo. E no final, ela tem uma moral. Então, para escrever esta fábula, eu preciso pensar nestas características, tá certo? Eu preciso pensar nessas características para poder eu começar a escrever. Olha só, primeiro, espaço. Em que local geralmente acontecem as histórias da fábula? Veja, citaram aí o leão e o ratinho. Onde é que eles vivem? Nas florestas, nas matas, não é? A lebre e a tartaruga. Então, se os personagens são animais, em sua maioria, a gente vai falar que esse espaço vai ser uma floresta, vai ser uma mata, não é? Um lugar que tenha árvores, que vivam os animais. Seria esse espaço que a gente iria colocar a nossa fábula. E o tempo? O tempo geralmente é indeterminado, não há um tempo certo. Começa assim, no tempo que os animais falavam, era uma vez, aí, né? Começa nessa história, tá certo? Em algum lugar, em uma floresta, é um tempo indeterminado. Não existe aquele tempo correto dizendo que aconteceu ali, tá? Geralmente, nas fábulas, tem que ter um narrador, porque é uma narrativa. Lembra que eu falei? É uma história contada. Mas o narrador, nas fábulas,
geralmente ele não participa. Ele se apresenta na terceira pessoa, é sempre falando de fora da fábula. Ele apenas conta a história, ele narra a história, mas ele não, como é que a gente pode falar? Ele não participa dessa história. Então, aí temos também o enredo da história. O enredo é o que aconteceu, né? Como é que aconteceu essa história, o que foi que aconteceu. E depois temos a moral, que é o ensinamento, porque uma fábula, geralmente, ela traz um ensinamento para o seu leitor. Olha, isso tudo aconteceu por isso, né? Então, não seja assim, porque isso pode acontecer dessa forma. Então, geralmente, a fábula, ela tem uma moral, tá certo? E aí, olha só, quando a gente vai pensar na fábula, na escrita, a gente tem que usar uma linguagem simples, porque a fábula é um texto curto, tem que ser uma linguagem objetiva, direta, e pode haver até diálogos com a presença do discurso direto. O que é o discurso direto? É quando no texto aparece a fala dos personagens através de um sinalzinho chamado travessão. Então, sempre vai aparecer o travessão mostrando que alguém está falando. Então, nas fábulas, geralmente o discurso é assim, o discurso direto. Tem lá o travessão mostrando a fala da lebre, a fala da tartaruga e assim por diante. Então, os personagens, eles se apresentam no texto com esse tipo de discurso, a fala direta, e a gente reconhece isso através do travessão. E aí, a gente tem que pensar, quando a gente vai escrever a fábula, que ela tem um início, tem um desenvolvimento e tem um desfecho, um final, e no final também tem esse ensinamento, essa moral. Então, o que é que eu coloco no início? No início eu vou apresentar os personagens e a situação. Eu vou mostrar qual é aí o conflito dessa história, o que é que vai ser resolvido. Então, eu já apresento isso aí no início da minha fábula. No desenvolvimento, as personagens interagem em torno dessa situação. E aí é que vai acontecendo o desenrolar da história, o enredo. Por fim, acontece um final que deverá ser surpreendente, né? A gente tem que surpreender o nosso leitor. Veja, na realidade, jamais ninguém imaginaria que a tartaruga venceria a lebre, mas ela venceu. O final foi surpreendente. Então, acontece um final que deverá ser surpreendente e que gera a reflexão dos leitores sobre o ensinamento, uma moral, a qual aparece geralmente no final do texto. Então, no final do texto vai aparecer esta moral, este ensinamento, tá certo? E aí eu pergunto a vocês, olha, será que vocês conseguiriam escrever uma fábula? Veja, eu poderia deixar um desafio para hoje que seria escrever uma fábula, mas eu vou deixar um outro. Eu vou deixar que vocês estudem, que vocês entrem na árvore de livro e que vocês procurem fábulas. Lembre-se, gente, na outra aula eu deixei um desafio que era para vocês terminarem um livro. Eu não sei se vocês terminaram. Inclusive, se vocês terminaram, fala aí no chat para a professora Márcia. E se vocês terminaram o livro, vocês me avisem. Digam aí. Ana disse que leu, viu? Ah, que coisa boa. Então, ela terminou o livro. E aí eu vou deixar outro desafio para a Ana, professora, já que ela já terminou aquele, não vai ficar acumulando. Que coisa boa, parabéns, viu, Ana? Entra na árvore de livros e procura mais fábulas. Por quê? Porque uma das estratégias que eu falei é, para a gente escrever uma boa fábula, a gente precisa ler. Não é verdade, professora Márcia? É sim, com certeza, né? Como já foi dito aqui, a leitura, ela faz a gente imaginar coisas maravilhosas. Então, as ideias vão aí surgindo e vocês são muito criativos. A gente já sabe disso. Eita, mas olha só, professora Márcia, você imagina, além da fábula da lebre e da tartaruga e dessa que os meninos contaram, existem várias outras fábulas. Na árvore de livro, inclusive, tem uma variedade delas. Mas eu lhe pergunto, será que, além dessas fábulas que os meninos já leram,
e que essa que eu li da Lebre da Tartaruga. Você, professora Márcia, conhece alguma fábula assim que poderia indicar para ele lá na árvore, que poderia chamar a atenção? Você conhece ou você gosta de fábula? Eu gosto de fábula, agora eu não estou lembrando muito dos nomes. Inclusive, essa do leão e do rato eu gosto muito, né? Tem uma que também é da formiga e eu não sei o resto, mas também é bem interessante. É porque eu sou ruim de decorar nomes dos títulos assim, mas se eu ver, eu lembro. Eu acredito que aqui a Yasmin colocou o grilo falante. Essa aqui eu não conheço, viu? Não conheço essa daí não. O grilo falante, ele é um personagem, professora, né? Que aparece em algumas histórias, inclusive de contos de fadas, e também tem fábulas que aparece o grilo falante. Mas eu também não conheço nenhuma história, eu não conheço, assim, nenhuma história que é só sobre o grilo. Realmente essa eu não conheço. Mas enfim, professora, olha, eu vou deixar como desafio hoje, tá? Esta fábula, esta leitura para vocês. E na próxima aula que a gente for falar sobre planejamento de fábula, aí a gente retoma esse assunto e eu quero saber quais foram as fábulas que vocês leram, tá certo? E aí, professora Márcia, você também já traz um exemplo de fábulas pra gente, não é? Ah, agora o Gabriel disse uma que eu conheço, a formiga e a cigarra, era isso que eu estava querendo lembrar, Gabriel, a formiga e a cigarra. O Gabriel lhe ajudou bastante. Olha só, estamos chegando ao final da nossa aula sobre planejamento de escrever uma fábula. Eu espero que vocês tenham gostado da aula, eu espero que vocês tenham aprendido, tenham aí aproveitado o gostinho da leitura de uma fábula, tá certo? Entra na árvore do livro, vai procurar outros exemplos de fábula para que vocês possam, tá? Para que vocês possam escrever uma fábula com todos os seus elementos e suas características. Quero agradecer a presença da professora Márcia, né? A aula de hoje foi ótima, não foi, professora? Foi sim, e eu que agradeço estar aqui sempre com você e os nossos estudantes maravilhosos, viu, Mauricéia? Pois é. Agradeço a Maria Helena, agradeço a nossa produção, a vocês que estão assistindo essa aula. Quero desejar, minha gente, que todos vocês, mais uma vez, estejam seguros. A nossa solidariedade a todas as famílias de Recife que estamos aí passando por este temporal, por este momento não muito fácil, mas sigamos, não é, gente? Até amanhã, até a nossa próxima aula. Um grande abraço a todos.